Olá, família abençoada! Sejam muito bem-vindos ao canal Promessas para o Nosso Tempo. Aqui você encontra mensagens que tocam o coração e transformam vidas. E hoje, prepare-se para ser surpreendido. Você já se perguntou o que realmente acontece quando Jesus voltar? A parábola das 10 virgens esconde um segredo incrível que pode mudar a sua vida e a da sua igreja para sempre. Neste vídeo, vamos desvendar os mistérios dessa história fascinante e revelar verdades que você nunca ouviu antes. Mas antes de começarmos, queremos te fazer um convite especial. Deixe o seu pedido de oração nos comentários. Queremos orar por você e pela sua família, para que vocês estejam prontos para o grande dia. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhum vídeo e nos ajuda a levar essa mensagem para mais vidas. Prepare-se para uma jornada inesquecível de fé e descoberta. Enquanto curtimos as paisagens do East Rift Valley, em Taiwan, vamos juntos desvendar os segredos da parábola das 10 virgens. Pega o teu evangelho, vamos nos colocar todos de pé. O evangelho de Mateus, no capítulo 25, nós vamos ler dos versos 1 ao 6. Assim que você encontrar, olhe ao teu lado e veja se tem alguém aí sem o evangelho. Aí você chega perto da pessoa, mesmo que não a conheça, chega perto dela e compartilha a leitura. Mostra onde nós vamos ler. Você que tem o evangelho e ficou em casa, procure trazer aqui, tá? Procure trazer. Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 1 está escrito o seguinte. Jesus falando, hein? Jesus falando. E isso é profecia. Isso sim é profecia, preste atenção. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Amém? Vamos repetir o versículo 6. Eu vou ler de novo, preste atenção. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Agora eu leio mais uma vez o versículo 6 e toda a igreja repete comigo. Vamos lá. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Amém? Você crê no evangelho? Crê que é a palavra de Deus? Você crê em tudo que Jesus falou? Crê sem duvidar? Crê que isto vai acontecer? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. E enquanto você aplaude, abre a tua boca e diga glória a Deus. Você que nunca fez isso, experimenta fazer. Não se acanhe não, diga glória ao teu nome, Senhor. Isso, aplaude e diz glória ao teu nome, Jesus. Isso, aplaude mais ainda e diga glória, 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 glória ao teu nome. Sim, ó Deus, glorificado seja o teu nome. Senhor Deus, a tua igreja está te aplaudindo, te glorificando. E nós vamos agora pregar a tua palavra. E que não sejamos nós a falar, mas que o Senhor fale através de nós.
e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, porque a tua palavra nunca cai por terra, a tua palavra nunca volta vazia, antes ela prospera naquilo para o qual foi enviada. Então fala com a igreja, fala com quem vai ouvir pelo rádio, e que cada ouvinte agora seja abençoado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Podem sentar, igreja. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Quem está feliz por estar aqui? Amém. Você sabe, quando Jesus contou esta parábola sobre as 10 virgens, Jesus está se referindo a 10 igrejas. E estas virgens são as igrejas. E por que 10 igrejas? Por que 10 virgens? Porque 10 na Bíblia Sagrada é o número da totalidade. Quando, por exemplo, se diz os 10 mandamentos, na verdade não são só 10. É uma grande série de ordenanças, mas os 10 mandamentos, eles sintetizam, ou melhor, eles mostram a totalidade de todos os mandamentos. Os 10 mandamentos, as 10 virgens, as 10 igrejas, na verdade, todas as igrejas. E o Senhor Jesus declarou que as 10 são virgens. Por quê? Que toda igreja cristã é virgem, não importa a denominação dela ou a placa que ela tem. Porque todas elas são virgens. Porque todas elas, todas as igrejas, têm com o Senhor Jesus, o noivo, o namorado, o futuro marido, um relacionamento apenas platônico, um relacionamento apenas espiritual. Nenhuma igreja tem um relacionamento físico com Jesus. E uma mulher, quando tem um relacionamento físico com um homem, ela deixa de ser virgem, não é isso? Consumando ou não um ato, basta o relacionamento físico, carnal, entre um homem e uma mulher, a moça não pode mais dizer que é virgem, ainda que o ímen dela esteja intacto. Então, a igreja, todas as igrejas são virgens, isto é, nenhuma delas tiveram relacionamento físico com o noivo. Mas vai chegar um dia em que as virgens terão um relacionamento físico com o noivo, onde vai se dar o casamento e a lua de mel. A parábola das 10 virgens fala deste casamento e fala a respeito das 10 virgens, das 10 igrejas e de todas as igrejas. Então nós vamos acompanhar esta relação conjugal que o Senhor Jesus tem realmente com a sua igreja. Este é o plano do Senhor Jesus. Por isso que ele não casou com mulher nenhuma. O casamento dele é algo esperado pelo céu e pela terra e vai acontecer um dia. Eu quero que você confira comigo na carta que o irmão Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 22 em diante, para você ver como o relacionamento de Jesus com a sua igreja é um relacionamento de um noivo com uma noiva, onde se compara o casamento. Então está escrito assim: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém? O relacionamento que o Senhor Jesus quer com a sua igreja é assim, um relacionamento puro, um relacionamento santo e irrepreensível, e que a sua noiva seja desta maneira, pura, santa e irrepreensível. Jesus, ele quer se casar com uma igreja assim. Ele não quer se casar com uma igreja contaminada. Ele não quer se casar com uma igreja prostituída. Jesus quer uma igreja virgem e santa.
Muito bem. Já vimos que todas as igrejas são virgens. Mas Jesus, ele quer uma virgem prudente. E ao contar esta parábola, ele disse que das 10 virgens, 5 eram prudentes, mas 5 eram loucas. E eu quero meditar com vocês a respeito desta mensagem, porque ela diz respeito a uma profecia que está prestes a acontecer. Quando nós pensamos no casamento de Cristo com a sua igreja, eu quero enfatizar isso. Será o grande acontecimento da história da humanidade. A qualquer momento isto poderá acontecer, por isso eu solicito toda a sua atenção. Quando a pessoa diz, eu não preciso de igreja para ser salvo, eu posso ser salvo sem igreja mesmo, basta a minha fé, eu entro no meu quarto e oro. É bom você orar no teu quarto e orar, você não faz mais do que obrigação. Mas se você estiver fora da igreja, você está fora do casamento. Amém? Você está fora desse noivado, você está fora da relação de convidados. Então você precisa da igreja e preste atenção como que Jesus quer você. E qual o teu relacionamento, a tua posição, o teu status nessa parábola. Vamos acompanhar. O Senhor Jesus afirmou que todas estas virgens, apesar de 5 serem loucas e 5 serem prudentes, ele diz que todas elas tinham lâmpadas. Todas elas. A que lâmpada o Senhor Jesus se refere? Ele disse que elas pegaram as suas lâmpadas e foram ao encontro do esposo. Em São João, no capítulo 8, no versículo 12, está escrito que Jesus disse o seguinte: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, as igrejas cristãs têm falado de Jesus. E Jesus é a lâmpada, Jesus é a luz do mundo. E quem o segue não anda em trevas. Então as igrejas falam de Jesus. Mas 5 são prudentes e 5 são loucas. Esse é o problema. Quando a pessoa diz toda a igreja salva, você vai ver que não. Isso não é verdade. Então, ele continua afirmando a respeito, por que uma era louca? Por que 5 eram loucas e por que 5 eram prudentes? As prudentes levavam azeite na vasilha. Tinham as suas vasilhas e levavam azeite. Tinham a lâmpada e tinham o azeite. E um estoque de azeite. Uma vasilha de azeite. E as loucas tinham a lâmpada, mas não tinham azeite de reserva. Não tinham azeites guardados. Mas elas estão esperando o noivo chegar. E antigamente as virgens ficavam esperando o marido chegar na lua de mel. Elas tinham que ficar com a lâmpada acesa. A lâmpada não podia se apagar. Tinha que esperar com a lâmpada acesa para mostrar que estava lá esperando. Muito bem. É como o marido, né? Está ele e a mulher na sala. Ele de pijama. Aí ele está vendo o futebolzinho dele. Aí a mulher toma aquele banho, fica bem cheirosinha, coloca aquele hobby, aquela camisola. Aí ela vai lá na sala e fala: Benzinho, estou te esperando lá no quarto. Benzinho, eu já vou, tá? Aqui já está acabando, eu já vou, me espera lá. Aí ela vai para o quarto e fica com a luz acesa. E ele lá, na ocupação dele. A mulher já chamou, está esperando. Aí, acaba lá o que ele está fazendo, ele olha para o quarto. Se a luz estiver acesa, ele sabe que a mulher está esperando, não é? Com desejo. Agora, se a luz está apagada, ele fala: ela não está me esperando mais. Cansou de me esperar. Amanhã eu vou levar bronca. É ou não é? Então a virgem ela tinha que esperar com a luz acesa, com a lâmpada acesa. Naquela época não havia eletricidade. Então o que elas usavam? Jesus usou a imagem de uma espécie de candeeiro, uma lamparina. É mais ou menos assim como se fosse um mini bule pequenininho feito de barro, com pavio e azeite dentro.
Então aquilo ficava aceso. Então o azeite mantinha o pavio com combustível para a lâmpada continuar acesa, a lamparina continuar acesa. E se o azeite acabasse ali daquela lamparina, tinha que pegar da vasilha e colocar. Amém? Vocês estão entendendo isso? Muito bem, é importante que entendam isso. As prudentes, elas levaram azeite nas vasilhas. Que vasilha é essa, pastor? Então vamos lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 64 e no verso 8, para você ir compreendendo o mistério desta palavra. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. O que um oleiro faz, igreja? O oleiro faz vasos. Então, aqui está declarando que Deus é o nosso Pai e nós somos o barro. Ele é o nosso oleiro. Então, o oleiro é que faz o vaso. As vasilhas somos nós. Então, a Virgem é a igreja e as vasilhas são os membros, os salvos. Nós somos o vaso. Eu quero ainda confirmar para você, não ficar nenhuma dúvida, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 4, aqui diz assim: cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Amém, igreja? Como é que a Bíblia nos trata então? Como vasos. Nós somos a vasilha. E a vasilha tem que ter azeite. Uma igreja que não tem vasilha, ou vasilhas vazias, vasilhas sem azeite, não é uma igreja prudente. É uma igreja louca. É uma igreja que precisa urgentemente de azeite. Vamos continuar acompanhando o que Jesus está nos explicando. Ele disse que as 10, apesar de serem virgens, apesar de terem as lâmpadas, diz que todas adormeceram, porque o noivo estava demorando. Então, de um modo geral, ao se aproximar os últimos dias, as igrejas vão entrar num estado de sonolência espiritual. As igrejas vão tosquenejar, todas as virgens, todas elas tosquenejaram, inclusive as prudentes. Por que isso? Porque todas têm que tosquenejar e adormecer antes da volta de Jesus. Por causa da profecia que Jesus fez, dizendo: o Filho do Homem virá em uma hora em que não penseis. Então é necessário que as igrejas, nos últimos dias, comecem a entrar num processo de adormecimento, de sonolência espiritual, mesmo as igrejas prudentes. Isso é profético, isso tem que se cumprir. Todas adormeceram. Muito bem. Elas tosquenejaram. Por que elas tosquenejaram? Diz aqui o versículo 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram, por causa da demora dele voltar. Você sabia que tem igreja que nem fala mais da volta de Jesus? Você sabia que tem igreja que nem comenta mais esse assunto? E você sabia que já tem pastor dizendo que Jesus, se ele voltar, vai demorar muito ainda? As igrejas estão começando a dormir, estão começando a entrar num estado de sonolência. E todas entrarão, todas dormirão por causa da demora. Puxa, mas Jesus está demorando. Então vamos ver isso, a demora do noivo. Profeta Abacuque, e agora eu quero ver se você anda lendo aí a palavra de Deus. Porque se você não achar o Abacuque, é porque você não anda lendo. E você precisa ler. Profeta Abacuque. Eu vou até perguntar para a igreja quem achou. Quem achou vai ganhar uma bênção extra. E quem não achou, vai levar um puxão de orelha. A vasilha está vazia. E isso daqui, essa mensagem é para puxar a tua orelha mesmo. Porque essa palavra é muito séria. E olha a colher de chá que eu estou dando, hein? Estou falando aqui, dando tempo de você procurar para você não passar vergonha. Profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Quem já achou? Levante a mão. Poxa, você viu só que perigo?
Por isso que ele disse que 10 eram prudentes e 5 eram loucas. Se você não anda lendo a palavra de Deus, você está sendo doido. Você está sendo louco. Você precisa ler mais, precisa ter mais intimidade. Pastor, é que eu comecei agora. Ah, bom. Então corre, porque o tempo está se esgotando. Se você começou agora a ler a palavra de Deus, então começa a ler mais. Rápido, mais rápido. Lê 3 vezes mais do que uma pessoa normal leria. Porque o tempo está se esgotando e você não tem muito tempo não. Então está escrito assim sobre a demora dele. Porque a visão é ainda para o tempo determinado e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Amém, igreja? Se ele demorar, espera-o. Ah, Jesus está demorando muito, dá tempo de eu curtir a vida, dá tempo de aproveitar um pouquinho. Essa visão é verdadeira até o fim. E se ele tardar, se ele demorar, espera-o, porque ele não mente, ele virá. Ele não faltará, ele vem mesmo, porque certamente virá, Então, tardando o esposo, voltando lá para Mateus 25, verso 5, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Eu quero também ler com você a respeito dessa demora, em Lucas capítulo 12, versículo 45. Jesus disse o seguinte: mas se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. Ah, eu tenho tempo. Quando eu ficar mais velho, eu aceito Jesus. Como eu estou preocupado com você. Ah, eu sou jovem ainda. Mais tarde eu aceito Jesus. Mais tarde eu vou para a igreja. Ah, agora não posso, viu? Porque eu tenho uns amigos lá que todo domingo a gente joga um futebol, então não dá mais para eu ir na igreja. Não, eu fiquei sócio de um clube e eu tenho que curtir a piscina. Eu não posso ir para a igreja. Ah, eu comprei uma casa na praia e eu não posso mais agora todo fim de semana estar aqui em São Paulo. Ah, porque agora eu tenho uma casa no campo, uma casa na montanha. Não dá sempre para eu ficar aqui na igreja. Eu tenho que cuidar da minha propriedade. Eu tenho ali, comprei umas cabeças de gado e eu tenho ali umas criações, comprei umas galinhas. Eu tenho que cuidar dos meus animais. Fim de semana agora, eu lamento muito, mas eu não posso ir para a igreja, eu tenho que cuidar lá, senão os pobrezinhos dos animais morrem. Eu comprei alguns porcos e estou criando, e se eu não for lá ver, os meus porcos vão morrer. Ah, eu tenho que cuidar lá, entendeu? Coitadinhos. Pois é, coitadinho é de você. Deixa os porcos morrerem, deixa as galinhas morrerem, deixa o boi e a vaca morrer no pasto, mas salva a tua alma, vem para a igreja, porque Jesus Cristo está voltando. Aquele que diz, eu virei outra vez, ele está vindo. Só que a maioria vai dormir mesmo. Puxa, o pastor fala, é legal, né? Mas Jesus não vem já, não. Ah, isso é profético. É profético. Porque as pessoas vão tosquenejar, as igrejas vão tosquenejar, porque os membros estão ficando dorminhocos. Os pastores estão ficando dorminhocos. Sabe como que os pastores que estão cuidando da igreja, sabe como eles estão fazendo? Eles estão se tornando verdadeiros come e dorme. Come e dorme, os pastores estão tudo gordos. Os pastores estão tudo barrigudo. Não tenho nada contra pastor gordo, não. Não estou falando nesse sentido físico. Às vezes o pastor é gordo por outro motivo. Trabalha, mas é gordo. É por causa de glândula, é por causa de natureza. Eu estou falando no sentido espiritual. Os pastores estão se engordando. E sabe o que está acontecendo? A igreja está ficando cada vez mais magra. As ovelhas estão cada vez mais sequinhas. O capim está cada vez mais seco. A água já não é corrente, nem limpa, nem cristalina, está cada vez mais parada.
As virgens loucas estão fazendo cada loucura. Tem igreja cristã aprontando cada uma que é de arrepiar o couro cabeludo. Vê se Jesus, o noivo, vai querer uma noiva cheirando enxofre. Vê se Jesus vai querer uma noiva cheirando arruda. Vê se o Senhor Jesus vai querer uma noiva cheia de amuletos e supersticiosa, porque é isso que as loucas estão fazendo. Estão introduzindo heresias na casa do Senhor, estão ensinando o povo a praticar heresias, e as pessoas, como não conhecem a palavra, estão fazendo. Porque tal igreja fala de Jesus, tal igreja anuncia o Evangelho, mas deve ser uma igreja boa. Pois é, todas elas são virgens, todas elas têm a lâmpada e falam da luz do mundo, mas 5 são prudentes e 5 são loucas. Examine a igreja. Como é que você sabe que uma igreja, uma virgem, ela é louca ou prudente? Se ela tiver azeite. E como você confere se ela tem azeite ou não? Basta você olhar dentro da igreja, basta você ver os membros da igreja, basta você olhar as pessoas. O que elas estão buscando? Objetos ungidos, objetos milagrosos. É para isso que as pessoas estão correndo para as igrejas? Não pode ser verdade, mas é isso que está acontecendo. As igrejas enlouqueceram, as igrejas estão ficando doidas, práticas de terreiros estão sendo trazidas para dentro da igreja. Mas se você quer saber se a igreja é prudente, então você confere na palavra de Deus. A igreja tem que ser santa, irrepreensível, lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo. A igreja tem que estar apoiada na palavra de Deus. A igreja tem que ter temor de Deus. A igreja tem que crer no Evangelho. Se você acreditar, se você examinar, não vai acreditando que toda a igreja salva. Que coisa, do mesmo modo que você não pode acreditar em todo profeta. Você não pode acreditar, porque este é o tempo de surgir os falsos profetas, e enganarão a muitos. Vamos continuar acompanhando aqui. Não pense, olha, que basta ir numa igreja, não importa a denominação, basta ir numa igreja cristã. Vai nessa. Eu quero continuar lendo aqui a palavra de Deus, que o fato das igrejas dormirem é profético. O fato das virgens cochilarem tem que se cumprir. Todas vão cochilar, todas vão dormir. Mas aqui, na palavra de Deus, nós encontramos uma palavra, um conselho para você. Voltando aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 5, verso 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Quer dizer que porque tal igreja está fazendo tal coisa, nós também vamos fazer? Quer dizer que porque está todo mundo cochilando, nós vamos cochilar? Ainda que seja profético, ainda que isso é necessário que aconteça, mas nós temos que fazer todo o possível para ficarmos acordados. Quando Jesus estava para ser preso, naquela madrugada de sexta-feira, ele foi orar no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, e ele pediu para os discípulos: orem aí um pouquinho, orem, porque está chegando a minha hora, e eu vou um pouquinho mais adiante orar. Enquanto ele orava, os discípulos dormiram, porque toda vez que está chegando a hora de Jesus, dá sonolência. Aí Jesus voltou e falou assim, acordou os discípulos e disse: vocês não podem orar nem uma hora, acordem e orem, que eu vou orar de novo. Orem. E Jesus foi orar: Pai, chegou a hora, mas se for possível passar de mim esta hora, passar de mim este cálice. Senhor, passa, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Estava chegando a hora. E quando ele voltou, ele encontrou os 3 discípulos ali e outros ainda, os mais chegados, dormindo, cochilando. Porque toda vez que está para chegar a hora de Jesus, há sono. O diabo ataca. Você já viu algumas pessoas que na hora da pregação da palavra ficam só bocejando? Tem gente que é só começar a pregar a palavra, dorme. É difícil fazer isso, graças a Deus, na paz e vida. É difícil.
É difícil, mas de vez em quando eu pego um aí, ó. De vez em quando eu pego um. Mas é profético. Jesus acordou os discípulos. Falou, está chegando a minha hora. Vocês não podem orar um pouquinho? Não podem vigiar um pouquinho? Fiquem acordados. Está chegando a minha hora. E ele foi orar, orou ao Pai. Quando ele voltou, estavam todos dormindo. Os discípulos não eram salvos? Eram. Não tinham comunhão com Jesus? Tinham. Mas naquela hora crítica, o que aconteceu com eles? Deu sono. Nessa hora crítica, o que está acontecendo com a igreja? Dá sono. Porque está chegando a hora, está chegando a meia-noite. Jesus, quando falou meia-noite, ele falou no sentido figurado. Porque enquanto for meia-noite no Brasil, é meio-dia no Japão. E Jesus vai voltar ao mesmo tempo para toda a humanidade, para toda a terra. Então ele usou a figura da meia-noite para mostrar que é uma hora que ninguém espera, é uma hora tarde, é a hora mais comprida que tem, é o fim da noite. Ele usou a meia-noite para explicar isso, é o fim da noite, porque depois da meia-noite é 0 hora, é um novo tempo. Então Jesus, ele quis dizer que o tempo está se esgotando, a meia-noite está chegando. Igreja, acorda e se prepara, porque Jesus está voltando, um novo dia vai nascer. Jesus está vindo para buscar a sua noiva, um novo tempo vai começar na face da terra e no céu. Jesus Cristo está voltando. Não vamos dormir, mas vamos vigiar. Ainda que venha o sono, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Continuando a explicação aqui da parábola, o Senhor Jesus disse que à meia-noite então iria se ouvir um clamor dizendo, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Mateus capítulo 24, versículo 31, Jesus declarou o seguinte. Vamos ler também o versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. À meia-noite vai se ouvir um clamor muito forte, não um clamor, mas o som de uma trombeta, um alarido, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, os que dormem no pó da terra, ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados no abrir e piscar de olhos, e iremos encontrar o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Jesus está voltando, igreja. Vigia, se prepara, abre os teus olhos, ergue os olhos para o céu. Jesus está voltando. A qualquer momento vai se ouvir o clamor, porque eu te digo que a meia-noite está chegando. A hora se aproxima, o clamor vai acontecer. E diz que nesta hora todas se levantaram. É lógico que ao se referir que elas se levantaram, isso quer dizer que os que morreram em Cristo vão ficar de pé. E aqueles que estavam cochilando, mas são de Cristo, vão ficar de pé. Lógico, todas vão se levantar, mas umas vão levantar mais tarde. É que nem uma mulher que tem 2 filhas. Uma, ela chega e diz, filha, levanta, acorda. E ela, pula da cama na hora. A outra, ela diz, filha, acorda. E a menina vira para o outro lado. Aí ela volta daqui 5 minutos, filha, acorda. E ela vira para o outro lado. Uma pula rápido da cama, a outra continua dormindo. Quando Jesus voltar e se ouvir o clamor da meia-noite, nós vamos pular rápido.
Nós vamos ficar de pé rápido, porque estamos na presença de Jesus Cristo. Ainda que não tenhamos força para orar, estamos na presença de Jesus Cristo. Ainda que venha o sono porque Ele está demorando, nós estamos na presença de Jesus Cristo. Nós vamos levantar para sair ao encontro do noivo rapidamente. Mas outros vão virar para o outro lado, vão levantar depois. Vão levantar depois. Continue acompanhando comigo esta parábola que é linda. É importante que você esteja de pé na volta de Jesus. O Evangelho de Lucas, no capítulo 21, aqui no versículo 36, eu quero mostrar para você que Jesus enfatiza a necessidade de vigiar e estar de pé. Ele disse o seguinte: vigiai, pois, em todo o tempo, orando. Como é que se vigia a igreja? Vigiai, pois, em todo o tempo. Orar de vez em quando, igreja? Orar só aos domingos? Uma vez por semana? As igrejas estão dormindo. Tem igreja que só abre de domingo, tem igreja que só abre à noite. E mesmo assim 2 vezes por semana, porque os outros dias está dormindo. E só se vigia o tempo todo orando. Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que estejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estarem em pé diante do Filho do Homem. Entendeu como é que se fica de pé? Vamos recapitular, igreja. Como que se fica de pé? Vigiando, em todo o tempo, orando. Amém? Fora isso você está caído, fora isso você está deitado, fora isso você não está de pé. Você só pode estar de pé se seguir essa orientação, vigiando, orando o tempo todo. É só assim que você pode estar de pé, em todo o tempo, em todo o tempo. Mas olhe só, parece uma contradição. Jesus está mandando você ficar de pé, mas Ele está mandando você orar. E qual é a maneira que o salvo ora? Quando ele dobra o seu joelho. Quando você está de pé, quem está de pé, olhe para que não caia. Mas se você se colocar de joelhos, você não está caído não. Nessa posição, você está mais alto do que nunca. Você está mais de pé do que nunca. Quando você está com os joelhos dobrados, aí de verdade, o tempo todo, você está de pé na presença do Senhor Jesus. Para que possais estar de pé diante do Filho do Homem e evitar todas essas coisas que hão de acontecer. Aqui ele afirmou que elas prepararam as lâmpadas. As lâmpadas têm que estar preparadas. E aqui Jesus, ele faz um aprofundamento na questão da lâmpada. As virgens são as igrejas. Nós vimos no início que a lâmpada, a luz, é Jesus, a luz do mundo. Mas aqui diz que as virgens prepararam as lâmpadas. Será que a igreja pode preparar Jesus? Não. A igreja não pode preparar Jesus. Como que as virgens prepararam as lâmpadas então? A quem se refere o Senhor Jesus? Que lâmpadas são essas? Vamos ler no Evangelho de Lucas mesmo, no capítulo 12, agora no versículo 35. Jesus afirmou: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Quer dizer que você é a vasilha e você, ao mesmo tempo, é a lâmpada. E Jesus está afirmando para que você esteja aceso para esta hora. E ele se refere à sua vinda mesmo. Veja o versículo seguinte: e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirás. Jesus, ele está afirmando categoricamente isto, que neste caso agora,
As lâmpadas que as virgens prepararam são as pessoas. Jesus falou a nosso respeito dizendo: vós sois a luz do mundo. Ninguém pode esconder a tua luz. A tua luz tem que brilhar. A luz tem que estar acesa. Mas como que ela se acende? Com azeite. Por isso que ele diz que nesta hora as loucas perceberam a loucura que haviam cometido. O despreparo para aquela hora tão importante que estava chegando. Elas não tinham azeite de reserva. Na hora de preparar as lâmpadas, elas não tinham o azeite. E aí o que as loucas fazem? Elas chegam para as prudentes e pedem o azeite. Veja o versículo 8. Voltamos para Mateus capítulo 25, verso 8. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Queridos, eu vou repetir esse versículo para que você entenda o que Jesus quer dizer. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Sabe o que isso quer dizer? Que muitas igrejas nos últimos dias, muitas igrejas serão abertas. Mas como elas não têm lâmpadas e muito menos azeite, elas vão querer pegar das outras igrejas. E o que mais vai estar em moda agora, nesses últimos tempos, é justamente um pastor estar numa igreja, de um ministério, e ele procura cativar os membros daquela igreja que ele dirige. A igreja é um ministério, ele faz parte do ministério, mas ele vai procurar seduzir os membros, e ele vai abrir uma outra igreja, ou na mesma rua ou do lado, ou no mesmo bairro. E ele vai querer trazer os membros daquela igreja para a igreja dele, para a igreja louca. Jesus contou que as virgens loucas chegaram para as prudentes e disseram: a nossa lâmpada se apaga. A pessoa está sem brilho já, entendeu? Já não tem mais a luz de Cristo. Dai-nos do vosso azeite. Falsos profetas, falsos pastores abrirão muitas igrejas agora nesses últimos tempos, dividindo ministérios, dividindo igrejas e abrindo do lado. Por que ele abre do lado? Porque ele quer os membros dessa igreja. Ele não tem a luz e nem o azeite. Ele não tem a unção para abrir o ministério. Ele não tem chamada para isso. Ele é louco. E ele é tão louco que ele pensa que a igreja é como um supermercado ou um boteco que ele pode abrir e qualquer pessoa entrar. E ele não está interessado em ganhar almas. Ele quer ganhar membros. Ele quer ganhar dizimistas. E isso está acontecendo em todos os ministérios, inclusive na Paz e Vida. Inclusive na Paz e Vida. Pastores que estão agora interessados na carne das ovelhas, no sustento próprio. Ele não está interessado em ganhar almas. O pastor que quer ganhar almas, ele vai pregar em praça pública se for necessário. Ele vai distribuir folheto na porta do metrô, na porta da estação de trem. Mas esses falsos pastores, esses loucos, esses lobos, eles vêm na porta das outras igrejas, das igrejas onde eles pastoreavam. E eles vão chamar os membros. Por que ele está fazendo isso? Ele quer ganhar almas. E as ovelhas se deixam usar. O que ele quer usar? Os membros. O que ele quer usar? Os dizimistas. Porque se ele quisesse ganhar alma, eu estou dando um exemplo aqui, mas tem várias igrejas da Paz e Vida acontecendo isso. Sei que várias igrejas do Renascer estão acontecendo isso. Sei que várias igrejas da Assembleia de Deus estão acontecendo isso. Sei que várias igrejas do Evangelho Quadrangular estão acontecendo isso. Sei que várias igrejas do Brasil para Cristo estão acontecendo isso. Em todas as denominações, a divisão, o pastor está indo e abrindo do lado e chamando os membros. Jesus disse: nos últimos tempos surgirão muitos falsos profetas, e se possível fora, enganariam até os escolhidos. Está pensando que abrir igreja é como abrir qualquer negócio? Tem que ter chamada de Deus, tem que ter visão de Deus, tem que ter um plano de Deus, a vontade de Deus. Quem orienta onde vai abrir igreja, quem orienta todas as coisas e a obra do Senhor é o Espírito Santo. E os pastores estão sem o azeite.
Estão tomando decisões carnais. Eu vou abrir ali do lado porque assim aqueles membros lá me conhecem e vai ser fácil eu trazer eles para a minha igreja. Mas ele não está na direção do Espírito Santo. Não tem o azeite, não tem a unção para abrir um ministério, não tem unção para abrir uma igreja. Está abrindo um estabelecimento. Porque a igreja, gente, não é um salão. A igreja não é uma denominação. A igreja é a noiva do Senhor Jesus Cristo. A noiva que está sendo preparada para encontrar Jesus nos ares. A igreja tem que ter azeite, tem que ter unção. Abra os teus olhos. Por isso que as loucas chegaram para Prudentes e disseram: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Dai-nos dos teus membros, dos teus dizimistas, porque nós não temos lâmpada, não temos, a nossa luz está apagando. É assim que eles fazem, não tem unção, não tem chamada. O que as prudentes responderam? Acompanhe no versículo 9. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Qual é a palavra aqui? Eu quero que você me diga: Jesus é sábio demais. Jesus é tremendo, ele fala profundamente para estes últimos dias. O que as prudentes dizem para as loucas? Ide aos que vendem e comprai-o para vós. Ide aos que vendem. O que Jesus afirmou em Marcos capítulo 16, verso 15, que ele ordenou para a igreja? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. O que a virgem prudente tem que fazer? Pregar o evangelho por todo o mundo e ganhar almas para o reino de Deus, salvar vidas, pregar o batismo nas águas, pregar o evangelho. Não pregar divisão, não pregar divisão. Ide e pregai o evangelho. As loucas não querem pregar. Dá muito trabalho. Puxa, é muito trabalho. É mais fácil tirar o membro da igreja. Mas as prudentes estão dizendo: não pode. Daqui você não pode pegar. E a razão por que eu estou trazendo esta palavra é porque esta aqui é uma igreja prudente. E eu quero deixar bem claro para todos os pastores que estão mal intencionados: nós não vamos abrir mão da noiva de Jesus Cristo. Vai pregar o evangelho. Quer ganhar almas? Vai pregar o evangelho. Quer ganhar almas? Quer ter azeite? Vai pregar o evangelho. Daqui você não tira, não. Daqui não. Nós estamos trabalhando, ganhando almas para quê? Para apresentar a noiva do Senhor Jesus. E tem gente querendo tirar pessoas do plano, atrapalhar a noiva, enfeiar a noiva. Quando Jesus disse que as prudentes disseram às loucas: não seja o caso que volte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem, comprai-o para vós. Quer dizer, não seja o caso que falte para nós e para vós. Quando dividem uma igreja, fica faltando, não fica? Fica faltando. Não seja o caso que falte a nós e a vós. Nem eles têm uma igreja e ainda prejudica essa. Nós chegamos na igreja, essas igrejas que estão sendo atacadas, essas igrejas onde os pastores estão pensando só no próprio ventre, dividindo o trabalho. A gente chega, dá até pena olhar a seara. Dá até pena olhar. O homem chegou e pisou nas ovelhas, maltratou as ovelhas. A gente chega e vê a igreja. Como essa noiva está judiada. Como esta virgem está machucada. Como esta virgem foi desprezada, torturada, explorada, desprezada mesmo. Dá tristeza. A gente entra e vê. Mas como nós pregamos a palavra de Deus, como nós estamos dentro do temor de Deus, na unção, no azeite do Espírito Santo. Sabe o que acontece quando a gente vai para a igreja que foi atacada? As ovelhas começam a voltar. A igreja começa a se encher novamente. Dá uma olhada aqui nesta igreja. Olha como ela está. Você viu essa igreja assim ultimamente? Sabe o que está acontecendo? O azeite do Espírito Santo está neste lugar. Esse trabalho é de Deus. Nós estamos vigiando. Não, aqui não, Satanás, aqui não. Nós estamos esperando o Senhor Jesus. É triste, é necessário que isso aconteça. Mas o conselho é: não abre mão não.
Que vai deixar isso acontecer? Não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Isaías capítulo 55, verso 1. Quem sabe tem um desses pastores aí que vai ouvir a mensagem, ou um que está mal intencionado, de qualquer ministério, eu não estou falando da Paz e Vida, não. Quem sabe ele ouve isso e cria um pouco de vergonha na cara. Quem sabe ele ouve essa mensagem e começa a entender que não é por aí, ninguém constrói nada destruindo. Igreja não é comércio, igreja não é boteco, igreja não é supermercado, igreja não é negócio. Quem sabe ele ouve isso, mas dificilmente ouvirá porque é louco. Dificilmente atenderá porque é louco. Isaías 55, verso 1 está escrito assim: ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Qual é o convite? O convite é do Espírito Santo. O que está dizendo? A salvação é de graça. Como é que a virgem vai comprar azeite? Sem dinheiro. E como que ela compra azeite sem dinheiro? Como que ela vai e compra aos que vendem? Quando ela prega o Evangelho, quando a igreja é uma igreja missionária, é uma igreja que trabalha, é uma igreja que está envolvida com a ordem do Senhor Jesus. Quando um pastor age nessa direção, ele está fazendo a vontade de Deus. Agora, quando ele quer dividir um trabalho, quando ele quer pegar o azeite de outra igreja, então esse pastor não está na direção do Espírito Santo, não. Tem que comprar. Como é que compra? Tem que convidar, mas não convidar pessoas já salvas, para dizer o seguinte: Jesus Cristo não apenas é o Senhor, Ele é o Salvador da humanidade, e Jesus Cristo está voltando. É isso que a terra tem que ouvir. A terra tem que ouvir o Evangelho, tem que pregar a palavra de Deus. Continuando o nosso estudo aqui nessa parábola, onde Jesus está afirmando, ele diz que quando elas se tocaram, saíram para comprar. Veja, acompanhe comigo no versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Hora que eles resolverem se preparar, vai ser tarde demais. Porque a coisa vai ser no abrir e fechar de olhos. A igreja tem que estar o tempo todo com azeite, pregando a palavra e trabalhando, vigiando e orando em todo o tempo. Tem que estar aguardando, tem que ter azeite, a luz tem que estar acesa. Quantas igrejas se apagando? Igrejas que quando o pregador anuncia uma mensagem, aquela mensagem não produz resultado nenhum. Ele faz um apelo para quem quer entregar a vida para Jesus, ninguém levanta a mão. Ele fica gritando: entrega a alma para Jesus, senão você vai para o inferno, e ninguém entrega nada. Sabe por quê? É tarde demais, está faltando azeite, está faltando unção. Quando eles se tocarem, é tarde demais. A igreja que vai subir é a igreja que está vigiando, orando, que está de pé na presença do Senhor. É a igreja prudente que tem azeite e mantém com este azeite a luz acesa. A igreja que vai subir é a igreja que está trabalhando o tempo todo, que está preparada, o tempo todo preparada. Sabe o que vai acontecer? No abrir e piscar de olhos, Jesus vai voltar e a igreja dele vai entrar, vai subir, vai entrar para as bodas, para o noivado, para a lua de mel. A noiva vai subir, mas a louca vai ficar. Você pensa, quando Jesus disse assim: 5 são prudentes e 5 são loucas, já de cara ele está dizendo que metade fica, metade não sobe não. Já de cara ele está dizendo que metade vai ficar. E quando for tarde demais e a porta tiver se fechado, aí não adianta mais bater. Eu quero ler com você uma palavra que Jesus disse no Evangelho de Lucas, voltando lá no capítulo 13, porque você tem que ver isso de acordo com a ótica do Senhor Jesus, no versículo 25. Lucas 13, 25. Jesus afirmou o seguinte:
Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois, não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes. Não adianta a pessoa querer aceitar Jesus depois que ele voltar, porque aí a terra vai entrar em tribulação. E as igrejas que ficarem, as virgens loucas que ficarem, elas vão sofrer aqui na terra, porque saberão que agiram loucamente e como não tinham azeite, continuarão sem azeite. Quando a igreja subir, o Espírito Santo vai subir também. E nós vamos ver isso agora, que o azeite é o Espírito Santo. Quando a igreja subir, o Espírito Santo também sobe. As igrejas loucas, que já não tinham azeite neste tempo presente, não terão também o azeite para a lâmpada depois que Jesus voltar. Ficarão em trevas, ficarão em escuridão, rangendo os dentes. O tempo de ter o azeite é agora. E quando nós falamos igreja, Jesus ele vai mais profundamente nisso. E ele explica que nós somos membros do corpo. A igreja é o corpo de Cristo na terra. E cada pessoa é membro desse corpo. Se o membro não estiver ligado na igreja, o corpo sobe e aquele membro fica. Então a pessoa, ela até vai chamar Jesus de Senhor. Bate na porta: Senhor, Senhor, abre-nos. De onde vós sois? Ah, nós temos comido e bebido na tua casa e o Senhor tem nos ensinado na tua presença. O que quer dizer isso? Que vai ter gente tomando Santa Ceia e não vai subir. Que vai ter gente que ouve a palavra de Deus pelo rádio ou até na igreja e aprende o Evangelho, conhece e até reconhece que Jesus é o Senhor, mas não vai subir, porque não tem o azeite, porque não vigiou, porque não estava de pé, porque não orou em todo o tempo. E vai bater, vai clamar: Senhor, abre-nos. Mas é tarde demais, a porta já se fechou e não vai mais se abrir. Eu quero ler ainda a respeito disso, porque esse assunto é muito sério. Eu vou terminar a mensagem com uma advertência do Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não adianta só reconhecer que Jesus é o Senhor. Tem que fazer a vontade do Senhor e não a vontade do diabo. A igreja não pode ser louca. Não adianta a igreja até reconhecer que Jesus é o Senhor e age loucamente, imitando terreiros, imitando o mundo, fazendo coisas que o diabo faz lá fora, agindo loucamente. Você está entendendo a palavra? Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus afirmou: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Tem que fazer a vontade do Pai. Não adianta só reconhecer que Jesus é o Senhor, não, tem que fazer a vontade dele. E ele afirmou o seguinte, que naquele dia muitos me dirão, versículo seguinte, versículo 22, muitos me dirão naquele dia, e ele pôs dia com letra maiúscula, para destacar aquele dia. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Jesus, o que é isso? Eu estava numa igreja que acontecia até milagre, expulsava demônios, curava doentes, que aconteciam maravilhas. É? Sim, no teu nome, Senhor, nós expulsamos demônios, curamos doentes. É? O que Jesus vai responder? Versículo 23. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Está vendo só? Você pensou que era qualquer igreja que salvava? E você que pensou que qualquer igreja que falava que Jesus é o Senhor, salva?
E você pensou que qualquer igreja, só porque a igreja expulsa demônio, você pensou que era de Deus? E só porque a igreja tinha sinais, prodígios e maravilhas, você pensou que era do Senhor? E você estava nessa igreja achando que você estava fazendo uma grande coisa? Olha os frutos da igreja. O que a igreja está fazendo? Ela é louca ou é prudente? Mas pastor, como é que pode? Uma igreja tem milagre, a gente vê expulsar demônios, tem cura, tem testemunho. Como é que pode, pastor? Como é que pode um negócio desse? A explicação está aqui mesmo. Eles disseram: Senhor, em teu nome não expulsamos nós demônios, em teu nome não fizemos maravilhas, em teu nome nós não fizemos prodígios. Pois é, o milagre acontece, a maravilha acontece, os prodígios acontecem, e não é por causa da noiva, não é por causa da noiva, mas é em nome de Jesus Cristo. Quem tem poder é o noivo, quem cura é o noivo, quem liberta é o noivo, quem salva é o noivo. É Ele que tem poder, é em nome dEle, é Ele que faz. Você está compreendendo isso? Então toda a igreja se coloque de pé, porque agora eu vou fazer um convite que já foi feito por Jesus. Jesus afirmou aqui nessa mesma parábola das 10 virgens, que ele respondeu para as 5 loucas: em verdade vos digo que não vos conheço. Aquilo que a gente já leu em Mateus 7. E ele conclui dizendo assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mas eu garanto para você, Jesus está às portas. Essa é a hora de vigiar, é a hora de ter temor, é a hora de dobrar os joelhos, pedir perdão, consertar a vida, se arrepender dos pecados. É hora de fazer a tua luz brilhar, você que está com a tua chama apagada. É hora de você receber o azeite do Espírito Santo. É hora de você se preparar, mesmo que esse seja um tempo de sonolência, de adormecimento. Mas Jesus está mandando: vigiai. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, e ele fala dia com letra grande aqui outra vez, para dizer que é aquele dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Você não sabe, mas tem que estar preparado. Você que está dizendo: mais tarde eu aceito Jesus, mais tarde eu entrego a minha vida para Jesus, mais tarde eu vou para a igreja. Você vai ficar do lado de fora. Você está se portando como louco. E essa palavra que nós estamos falando é para você acordar. Você que está adormecido, entorpecido. Nós estamos trazendo esta palavra para você abrir os olhos, para você tomar a tua decisão agora. Olha aqui, eu não estou convidando você para decidir amanhã. Aceitar Jesus não é como prometer que vai parar de fumar. A partir de segunda-feira não fumo mais. A partir do ano novo não bebo mais. Aceitar Jesus não é assim, não. É na hora. É o tempo todo, estando com Ele. Se você quer ser prudente. Agora, se você é louco, mas se você quer ouvir esta palavra, e você é prudente, você tem temor de Deus, então você entrega agora a tua vida para o Senhor Jesus. E eu vou ser rápido, vou perguntar objetivamente: você é louco ou você é prudente? Se você é prudente, não há mais tempo. Falta pouco para meia-noite. A qualquer momento vai se ouvir aquele grande clamor. E o noivo está voltando. O noivo está chegando. Você tem que se unir à igreja, se tornar membro da igreja. Você tem que consertar tua vida, você tem que entregar tua vida para Jesus. Você é louco? Vai continuar vivendo como está? Você está maluco? Vai continuar nessa loucura? Ou você, agora ouvindo a palavra, você vai tratar urgente de pegar o teu azeite, comprar o teu azeite sem dinheiro. Sem dinheiro, a salvação é de graça, o Espírito Santo é de graça. Vai. O que você vai fazer? A palavra está aí, a decisão é sua.
Ainda dá tempo, ainda a porta está aberta. Jesus disse, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Mas depois que a porta se fechar, não adianta bater do lado de fora. Eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E você não entra lá se não passar pela porta, e a porta é Jesus. Quantas pessoas agora querem aceitar Jesus como único Salvador? Quantas pessoas agora querem entregar a sua vida para Jesus? Ergue a mão direita assim bem alto. Ergue bem alto a sua mão. Ergue bem alto, é o tempo, é a hora. Seja prudente. Muito bem. Todos vocês que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente agora. Venham para cá. Está sendo prudente. Amados irmãos, esperamos que essa mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. A parábola das 10 virgens é um chamado urgente para que você e sua igreja se preparem para a volta de Jesus. Não deixe que a sonolência espiritual te impeça de vivenciar as bodas com Cristo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Vamos juntos levar essa mensagem de esperança e salvação para o maior número de pessoas possível. E não se esqueça de deixar o seu like. Seu apoio é fundamental para que esse vídeo alcance mais vidas. Inscreva-se e ative o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo e nos ajuda a edificar o reino de Deus.